Olá, meu nome é Giovanni, sou ortopedista, editor de ortopedia do Portal AF, e hoje nós vamos conversar sobre uma patologia frequente do punho, que é a tenossinovite de De Quervain. Antes de a gente começar a falar sobre a patologia em si, é importante a gente saber um pouquinho da anatomia dessa região. Então, assim, o punho ele é dividido na parte dorsal em 6 compartimentos que contêm tendões extensores para o próprio punho e para dedos. Então, contando de radial para ulnar, a gente vai ter na doença o acometimento do primeiro compartimento, que é composto pelo extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. Esses tendões eles vão passar num túnel fibroso de cerca de 2 centímetros de comprimento, geralmente nessa região do punho, em íntimo contato com a face dorso-radial e o processo estiloide do rádio. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, para iniciar, da epidemiologia da doença. Ela é 6 vezes mais comum em mulheres que homens, geralmente aparece na 5ª ou 6ª década de vida e tem um outro pico em pacientes grávidas ou pacientes amamentando. O mecanismo da lesão, que faz a lesão no tendão, geralmente é um movimento de abdução do polegar com desvio ulnar do punho. Então, geralmente são pacientes que fazem na sua atividade de trabalho ou mesmo na atividade física muito esse tipo de movimento. Então, na anatomia que a gente já conversou, o primeiro compartimento extensor, que é onde a gente vai ter esses nossos 2 tendões, é uma região em que é muito comum aparecerem variações anatômicas. Então a gente pode ter nesses casos tendões aberrantes. É comum na população a gente ter 2 a 3 abdutores longos do polegar no mesmo túnel, né? E o extensor curto do polegar pode aparecer em um túnel separado. Então dentro do primeiro túnel, do primeiro compartimento extensor, a gente pode ter um túnel separado para o extensor curto do polegar. Isso para a gente é importante, que geralmente esses casos são muito refratários a tratamento mais conservador e acabam sendo mais indicados para cirurgia. A clínica do paciente, geralmente o paciente então apresenta uma dor no lado radial do punho, né? Ela é agravada pelo movimento do polegar. Geralmente a posição é 1 a 2 centímetros proximal ao estiloide radial, né? E a gente vai ter como uma manobra importante para causar a dor nesses pacientes o teste de Finkelstein, né? Que a gente vai pedir para o paciente aprisionar o polegar dele entre os outros dedos e fazer um desvio ulnar do punho, né? Nesse movimento aqui os pacientes acabam tendo bastante dor. O diagnóstico então é clínico, né? Conforme a gente conversou sobre a sintomatologia, mas geralmente também são associados exames de imagem, ultrassonografia e a ressonância podem ajudar nesse caso, e a gente vai ter lá na bainha do primeiro compartimento um acúmulo de líquido, uma tenossinovite. Diagnóstico diferencial importante é a síndrome da interseção, que ao invés de ser a compressão do primeiro compartimento extensor, a gente vai ter a compressão do segundo compartimento extensor, que é próximo dali, mas são os tendões extensor radial curto e extensor radial longo do carpo que fazem a extensão do punho e não do polegar. Outro diagnóstico diferencial importante é a risartrose. Então, assim, a artrose carpo-metacárpica, que é uma artrose da base do polegar, a localização é parecida. Então, assim, se no tenossinovite de De Quervain a gente vai ter uma dor próxima do estiloide do rádio, na risartrose ela é um pouquinho mais distal, mais próximo da base do polegar mesmo. Então é importante diferenciar no exame físico também. Falando um pouco do tratamento, inicialmente a gente sempre tenta a maneira mais conservadora, que é a fisioterapia. Então a fisioterapia é quase sempre indicada inicialmente, e além da fisioterapia é importante também a utilização de um imobilizador de punho, né? Um imobilizador de punho que inclui o polegar. Então a gente mantém esse polegar em oposição e relaxa um pouquinho esses tendões por um tempo, eles deixam de trabalhar um pouco. Em pacientes grávidas, a gente pede sempre para acabar aguardando um pouquinho e geralmente tem uma melhora grande depois do período de lactação. Nos casos em que a fisioterapia não funciona, a gente tem a opção de fazer infiltração com corticoide, né? Corticoide anestésico também podemos fazer até 2 vezes. Uma coisa importante da gente explicar nos pacientes em que a gente vai fazer a infiltração é que a infiltração com corticoide nessa região pode gerar uma despigmentação da pele, até uma necrose gordurosa em até 10% dos casos. Então, às vezes, é um evento adverso aí da infiltração nesses casos.
Quando não funcionam os tratamentos mais conservadores, a cirurgia é indicada. Então, assim, são inúmeras as maneiras de acesso, né, que a gente tem para a incisão cirúrgica nessa região. Então, tem cirurgiões que preferem uma incisão transversa, outros uma incisão em delta, outros uma incisão em S, né? O fato é que a gente tem que abrir aqui em cima desse primeiro compartimento e aí importantíssimo a gente identificar o nervo sensitivo radial, que é o nervo que dá a sensibilidade toda no dorso do nosso dedo do polegar e às vezes até uma parte do dedo indicador. Então é importante a gente identificar esse nervo, afastar, para evitar uma lesão inadvertida desse nervo. Depois de afastado o nervo, a gente vai dar de cara com esse septo, né, que é o que faz a compressão, a estenose do primeiro compartimento. A gente corta ele e aí a gente consegue finalmente ter acesso a esses tendões. Geralmente com bastante sinovite ao redor, né, a gente faz a liberação para proximal, liberação para distal e deixa esses tendões mais relaxados. Muitas das vezes a gente tem que acabar procurando, depois de fazer essa liberação, por um outro túnel, que é o que eu falei lá no início, né? Que às vezes o extensor curto do polegar ele pode estar num túnel separado dentro desse próprio túnel. Então a gente acaba procurando também e quando ele existe a gente também faz a liberação dele. O paciente sai da cirurgia com um curativo grande, um curativo compressivo, mas não tem necessidade de imobilização. Em 10 a 14 dias são feitas as retiradas dos pontos. E para trabalho de pegar mais peso ou até retorno à atividade de academia, a gente geralmente libera em torno de 4 a 6 semanas. Tá? A principal complicação acaba sendo quando a gente não tem muito cuidado ali com o nervo sensitivo radial e acaba fazendo ou por puxar muito uma apráxia dele ou até por não vê-lo e acabar cortando, fazer uma lesão iatrogênica. Para concluir, a gente tem que a tenossinovite de Dequervey é uma doença muito frequente na população, né? Maior frequente em mulheres de meia idade, e aí isso a gente tem que atentar para as grávidas, que é um período da vida da mulher em que ela pode aparecer mais. Há a possibilidade do tratamento conservador na grande maioria das vezes, e quando não há melhora, a gente opta pela cirurgia. Obrigado pela atenção de todos, espero que tenham gostado. Não deixem de conferir os próximos episódios no portal.